As formas de viver, os modos de organizar a vida, se modificaram muito ao longo da segunda metade do século XX e das 2 primeiras décadas do século XXI. Este é um vídeo de memórias no qual a jornalista Zelita Correia nos conta como era organizada a vida das pessoas de classe média ascendente na metade do século XX. As tarefas domésticas compartilhadas por meninos e meninas, as formas de acondicionar e preparar os alimentos, os modos da família se reunir em volta da mesa. Tudo mudou. E é sobre isto que nos fala a jornalista Zelita Correia. Ele tinha umas casas de aluguel, né? Engraçado, a prefeitura de Aracaju, no fim do ano, incentivava os donos de casas de aluguel a pintarem as casas. E eu sempre me lembro dele, tinha aquele pedreiro que trabalhava com ele, chamava Oséias, eu me lembro como hoje. E ele tinha uma casa, uma na Rua de Minha Pastora, 2 na Rua Lagarto, 2 mais baixas. Deixa eu me ver. Ainda acordava cedo, né? 6 horas, por aí. Aí, mãe ia para a cozinha, fazer o café, o cuscuz, né? Ela, antes do sanitário, tinha um quarto assim, onde ficava o pilão e 4 bocas de pilão, porque eram os meninos de café e paçoca. Primeiro era um fogão a lenha. Depois, em 63, eu ganhei um dinheiro, eu e Maria, ganhamos dinheiro do Paulo Freire e compramos para a mãe um fogão a gás. Mas até então era de lenha. No café era cada um por si, mas na hora do almoço era todo mundo junto. Cuscuz, macaxeira, batata doce. Noma botava as regras, né? Noma era a diva da casa, sabe? Aí, por exemplo, quem comesse manteiga não comia leite. Era assim. E se fosse carne do sol, cada um pegava 3 pedaços na travessa. Não podia mais do que isso. Eu estudava de 11h30, né? Ficava aí, eu ia para a cozinha com a mamãe, né? Com almofariz. Aqueles temperos, né? E ia forrar a cama, ia varrer a casa. Até hoje eu tenho. É na cabeceira, ele ficava ali e mamãe nem sentava. Ela vinha trazendo os pratos e depois ela comia com minha avó, mas a gente estava ali, todo mundo, sem conversar, sentadinha. A gente, por exemplo, antes de ir para a escola, eu ia ali na Rua Coelho Campos, com Vitória, que eram umas hortas, eu ia buscar alface, né? Aí trazia alface, mãe fazia salada, tinha feijão, arroz não era sempre, um macarrão temperado com molho da carne e um pouco de carne, né? Mãe gostava muito de fazer uma sopa de feijão, aquele resto do almoço. Aí, a mesma coisa, né? Cuscuz, macaxeira, batata doce. Papai comprava um saco de açúcar. E mamãe regrava o uso, né?
Ele comprava um saco de açúcar, um saco de feijão. Eu me lembro, mamãe botava getarol no feijão para não estragar. Getarol. E arroz não era muito... Era luxo. O macarrão também era luxo, né? Era minha mãe. Não, ele não falava, né? Quando a gente chegava a dizer, pai, o senhor deixa a gente ir para a festa? Ele dizia, já falou com sua mãe? Se ela dissesse não, era não e acabou. Ah, meu pai era irônico. Muito intelectual. Eu ia para a biblioteca pública pegar livro emprestado para ele ler. E o jornal, eu ia buscar o Correio da Manhã na rua João Pessoa, e ele gostava de mandar os filhos dele lerem para ele ouvir. Quando ele estava bem doente, com Alzheimer, eu me lembro que ele dizia, não quero isso não. Aí a gente sabia que ele estava falando com o pai dele. Ele saiu daqui, foi para o exército, lá ele aprendeu música, juntou dinheiro para vir fazer a loja dele. Tem ainda umas cartas de minha tia Maria para ele. Meu pai era o que eu queria ser, sabe? Mãe é despachada. Ela também era espírita, né? Do Centro Espírita Cristão, depois da Pedro Calazans, naquela coisa. Ela era muito ciosa, ela gostava de trabalhar e ela contava a mim, uma vez, ela estava me contando, que primeiro ela casou com o papai na igreja. Aí ela teve Gerson e depois teve Norma. E nada de papai casar não se viu. Ela pegou 2 filhos e disse, Cândido, eu vou me embora. Eu posso criar meus filhos sozinha. Aí, não, pare de licença, vamos se casar. Daí não se viu. É assim, despachada, sabe? Ela tinha o cabelo longo e no fim da vida desenhava as roupinhas dela e fazia.